pecado, Ele nos trouxe vida, paz e alegria. Preste atenção aqui nessa palavra. Eu sei que você sabe que uma das maiores estratégias do diabo, do inimigo de nossas almas, é fazer com que fiquemos sem orar. Vou repetir, uma das maiores estratégias do diabo contra a nossa vida é fazer com que fiquemos sem orar. E muitas das vezes as pessoas estão presas nos entretenimentos, em tantas atividades que eu falo que é até secundárias. E o inimigo, irmãos, ele trabalha dioturnamente, tentando te afastar de Deus, tentando te afastar de buscar a presença de Deus em oração. Você sabe que se nós não orarmos, nós não teremos comunhão com Deus. É impossível um crente ter comunhão com Deus se não for por meio da oração. E se não temos comunhão com Deus, nós ficamos fracos, enfraquecidos. Se não temos comunhão com Deus, de certa forma nós ficamos sujeitos às ações sorrateiras do nosso inimigo. O maior exemplo que nós encontramos na vida de oração é simplesmente a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém orou mais nas Escrituras Sagradas do que a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós vemos aqui, o versículo 7, nos fala justamente acerca daquele momento em que Jesus se encontrava lá no Getsêmani, irmãos e irmãs. O texto vai dizer que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido um forte clamor e grandes lágrimas, em orações, em súplicas, de momento que nós sabemos que ele estava lá no Getsêmani, dias estes que antecediam a sua crucificação e a sua morte. Nos fala que Jesus estava lá naquele jardim e diz que ele orava tão intensamente, irmãos e irmãs, que o seu suor se convertera, se tornara em grandes gotas de sangue caindo pelo chão. Você for reparar, a vida, o ministério de Jesus foi marcada pela prática da oração. Quando nós olhamos nos evangelhos, nós nos deparamos com vários registros e com frequências em que Jesus está em momento a sós com o Pai, em oração, meus irmãos e irmãs. E eu enumerei aqui alguns momentos em que nós encontramos o nosso amado Cristo desbruçado, buscando o Pai em oração, simplesmente para nos dar essa lição que se nós desejamos ter uma vida de intimidade, de comunhão com o nosso Pai, nós precisamos aprofundar os nossos momentos com Deus em oração. Nós encontramos Jesus em Mateus capítulo 14, versículo 23. Antes de Jesus andar sobre as águas, lembra dessa passagem? Quantos aqui lembra? Antes de Jesus acalmar o mar, diz o versículo 23 do capítulo 14, que despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte, e diz que chegando já à tarde, ele estava ali sozinho em oração.
Então, antes mesmo dele andar sobre as águas, antes mesmo dele dizer: mar, acalma-te, vento, emudece, diz que ele havia passado boa parte da noite buscando o Pai em oração, meus irmãos e irmãs, até que certa hora da madrugada, diz que ele vem andando sobre as águas, diz que o mar estava agitado, os discípulos estavam tomados de pânico, de pavor, de medo, e de repente ele se depara com essa imagem, posso dizer assim, fantasmagórica, em que ele vinha andando sobre as águas, e os discípulos olham para ele, gritam com medo, dizendo: olha, é um fantasma. E aí Jesus disse: calma, não tem mais, sou eu. E o resultado todos nós sabemos dessa passagem, que Pedro vai dizer: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E aí Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro vem andando sobre as águas, irmãos, até que ele para de orar, olhar para Jesus, e diz que ele começa a observar as forças dos ventos e da maré agitar. Naquele momento diz que ele começa a afundar-se, mas antes de ser submergido por completo, ele dá um grande grito dizendo: Senhor, socorre-me. E aí diz que Jesus prontamente estende as mãos, firma os pés de Pedro sobre as águas e diz: por que temeis, homem de pequena fé? Voltando ao barco, ele dá uma ordem dizendo: mar, sossega, vento, emudece, mar, acalma-te. Diz que naquele momento houve grande bonança, meus irmãos e irmãs. Isso significa que se nós desejamos, de certa forma, acalmar as ondas altivas na nossa vida, nós precisamos também buscar a Deus em oração. Às vezes o mar está revolto no nosso derredor, e às vezes é também dentro de nós, irmãos, e como que traz calmaria? Buscando o Pai por meio da oração. Nós encontramos Jesus também antes de operar um milagre na vida de um homem coberto de lepra. Isso está registrado em Marcos capítulo 1, versículo 35, dizendo que levantando-se da manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Veja que antes mesmo de Jesus libertar, curar, limpar a pele daquele homem leproso, diz que antes ele estava onde? Ele estava em oração. Esse leproso chega diante de Jesus dizendo: se quiseres, pode purificar-me. E diz que Jesus estende as mãos e diz: eu quero, então fique limpo. E o leproso ficou curado instantaneamente quando Jesus o toca. Mas quero trazer isso porque antes de Jesus operar este milagre, Jesus havia se retirado para a oração, ensinando para nós que se desejamos milagres na nossa vida, nós precisamos orar, meus irmãos. Há uma outra passagem, que é no momento da multiplicação dos pães, e aí você vai ver Jesus orando após este milagre. Jesus, ele orava antes do milagre, durante o milagre e também após o milagre. Na multiplicação dos pães, em Marcos capítulo 6, versículo 46, novamente diz que, tendo despedido a multidão, Jesus foi para o monte fazer o quê? Ele foi orar, porque simplesmente Jesus tinha uma vida de oração.
Isso significa que nós precisamos também aprender a orarmos antes do milagre acontecer na nossa vida. Mas precisamos também orar no período que o milagre estiver acontecendo na nossa vida. Sabe que aconteceu isso? Quando aconteceu isso? Na ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava morto há quantos dias? 4 dias. Jesus dá uma ordem dizendo o que, gente? Olha para cá, tirai a pedra. Mas ele vai dizer, primeiro ele vai orar dizendo: ó Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Tendo dito isso, ele disse a Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu ressurreto para a glória do nosso Deus. Então ele ora antes, ele ora durante e ele ora após o milagre também. Nós vemos, irmãos, em Lucas capítulo 5, versículo 16, Jesus procurando estar sós com o Pai em oração. Olha aqui que está escrito em Lucas capítulo 5, versículo 16, escuta aí. Porém, ele retirava para os desertos e ali orava. Havia momento, irmãos, que Jesus saía do aglomerado de pessoas. Havia momento que ele deixava as multidões por um lado. Ele deixava também os seus discípulos, e se retirava, irmãos, a lugares desertos. E diz ali que ali ele orava ao Pai. Passar tempo a sós com o nosso Deus, irmãos, é essencial para o nosso bem-estar espiritual. Qual foi a última vez que você se retirou para um lugar desértico e orou sozinha, orou sozinho? Precisamos, irmãos, de certa forma, praticar isso na nossa vida, porque o nosso bem-estar espiritual depende dessas retiradas. Sair às vezes, talvez o aglomerado lá na sua casa, o barulho, o movimento. Vá para o banheiro, fecha a porta. Jesus ensina que você tem que orar no seu quarto, fecha a porta. Orarás o Pai que está em secreto, porque em secreto o seu Pai te recompensará. Você sabe que muitas pessoas hoje, irmão Gil, está vivendo em declínio espiritual, porque não tem um tempo a sós com Deus. Muitas pessoas estão declinando, irmãos, na fé, porque não cultiva uma oração com o Pai no secreto. Você sabe que tem pessoas que só oram aqui dentro da igreja? Você sabe que tem pessoas que só oram no domingo à noite? Sabia disso? Pessoas que conseguem passar a semana inteirinha, irmãos, sem dirigir uma palavra a Deus. Como que vai se sustentar espiritualmente se a oração está amíngua, irmã Gigi? Está amíngua, irmã Reinaldo? Como que esse crente vai ser robustecido, fortalecido espiritualmente, se a oração é muito pouca? E aqui nós aprendemos com Jesus que ele se retirava para os desertos e ali orava. Isso é um segredo, irmão. Se desejamos ter uma vida espiritual fortalecida, edificada, nós precisamos ter momento a sós com Deus em oração. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz que Jesus virava à noite em oração. Meu Deus do céu! Será que nós não precisamos, pelo menos uma vez na vida, praticar
uma ação dessa, irmão José Henrique? Olha aqui que está escrito em Marcos 1:35, diz que de madrugada, o que você faz de madrugada? Está dormindo pesado, né? Hein, irmão Chico? De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou, saiu de casa e retirou-se para novamente um lugar deserto, onde ficou orando. Que coisa gloriosa! Passar a noite buscando a Deus em oração. Irmãos, a gente vê que hoje as pessoas, irmã Raimunda, têm tempo para tudo nesta vida, mas não tem tempo para oração. Sabe por que muitas pessoas não vêm hoje? Que elas têm tempo, às vezes elas têm tempo para tantas coisas nessa vida. Tantas coisas são prioridades na vida dela, que a oração fica colocada como secundário ou até em terceiro plano. Aí eu te pergunto, como que essa pessoa vai permanecer de pé se não tem uma vida de oração? Se tem tempo para todos os afazeres domésticos, para todos os trabalhos diários, todas as preocupações dessa vida, mas não pode retirar 1h30 no culto de quinta-feira para vir buscar a Deus em oração. Então Jesus virava noites, irmãos, buscando o Pai em oração, dizendo: olha para nós, que nós precisamos também ter essa vida dedicada a Deus em oração. Você quer ver outra coisa? Antes de tomar decisões importantes, Jesus fazia o quê? Ele passava o carro na frente dos bois? Não. Antes de Jesus tomar importantes decisões no seu ministério, e olha que é Jesus, hein, Irene? Diz que ele passava a noite buscando a Deus em oração. Isso está registrado em Lucas capítulo 6, versículo 12, que diz que aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus. Que decisão importante Jesus precisava tomar, irmãos? A escolha dos 12 apóstolos. Ele não simplesmente chegou a você, a partir de hoje eu estou te dando uma missão. Veja que antes ele havia virado a noite buscando o Pai em oração, para só assim depois dizer: Pedro é você, Tiago é você, Mateus é você, Natanael é você, João é você. E às vezes, olha para cá, às vezes nós estamos quebrando a cara, sabe por quê? Porque nós não consultamos a Deus em oração. Às vezes nós estamos sofrendo, irmãos, e não é culpa de Deus não. Muitas das vezes são as nossas ações precipitadas, compramos, negociamos, tomamos decisões nas nossas vidas, e decisões importantes, mas não consultamos a Deus em oração antes. Talvez você está aqui nesta noite colhendo algum fruto na sua vida, porque você deveria ter orado lá antes, perguntado para Deus: meu Deus, é da sua vontade? Senhor, é do seu agrado que eu tome essa decisão, que eu negocie, que eu compro, que eu venda, que eu converse, que eu vou, que eu fique? Então Jesus é uma lição de oração para nós, que antes de qualquer decisões importantes a serem tomadas, irmãos, nós precisamos ter um momento a sós com o nosso Deus em oração. Quer ver outras ocasiões que Jesus orou? Jesus orou após o seu batismo nas águas.
A Bíblia diz que quando João Batista o batiza ali no Jordão, diz que quando ele o batiza, diz que Jesus, tendo orado, isso está registrado em Lucas capítulo 3, no versículo 21, diz que tendo orado, olha que coisa gloriosa, o céu se abriu, diz que o Espírito Santo desceu, diz que ouviu do céu a voz do Pai dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, quando nós oramos, o céu se abre, igreja. Quando nós oramos, o Espírito Santo se manifesta. Quando oramos, nós ouvimos a voz de Deus ao nosso coração também, irmãos. Jesus orou no monte da transfiguração. Lembra dessa passagem? Que Jesus chama Pedro e João e sobe ao monte Tabor, que é também chamado de monte da transfiguração. A Bíblia diz que, tendo orado naquele momento, irmãos, as vestes de Jesus se resplandeciam. A glória de Deus tomou aquele ambiente quando Jesus orou no monte da transfiguração. Quer a manifestação de Deus na sua vida? Quer a glória de Deus na sua vida? Então ore. Quer ver outro momento que Jesus orava? Justamente lá no Getsemane, que eu falei lá no início. Mesmo no momento que antecedia o seu sofrimento, Jesus, sabendo que ele ia passar por aquela agrura da crucificação, irmã Romilda, diz que Jesus estava em oração e orava, não é? Ai, que som! Diz que ele orava com fervor, meus irmãos. Diz que ele orava com intensidade, dizendo: Pai, se possível, passa-se de mim este cálice. Contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Orava tão intensamente que o suor se convertera em grandes gotas de sangue caindo pelo chão. Quem de nós já orou dessa forma tão intensamente? Quem de nós já orou com tanta força, já a ponto de começar a transpirar, irmãos? Às vezes nós não somos tão intensos. Nós somos intensos, às vezes, para tantas coisas dessa vida, mas quando se trata de intensidade de adoração a Deus, às vezes a irmã tem que estar aqui: irmão, louva, glorifica aí, irmão, está lá. Não é fácil não, irmãos. Porque às vezes falta essa intensidade em nós, na adoração, igreja, na oração, na intercessão. E Jesus, ele orava intensamente, irmãos. Jesus também orou, você sabe em que momento Jesus orou? No momento da sua crucificação. Justamente lá no momento que ele está crucificado ali, irmã Joanice. Diz que Jesus orava como: Pai, se possível, Pai, perdoa-lhes os pecados, porque não sabem o que fazem. Olha Jesus orando aí. Você sabe quando é que Jesus orou? Jesus orou também com as suas últimas palavras antes de morrer, foi uma oração. Sabia disso? Que as últimas palavras de Jesus antes da sua morte foi palavras de oração. Diz que naquele ato ele deu o seu último suspiro dizendo: tetelestai, né? Dizendo: está consumado. E diz: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito, e morreu, meus irmãos. Então, no momento da sua morte, Jesus estava em oração.
E eu vejo que após a morte de Jesus, quando ele ressuscita, Jesus também ele é encontrado em oração. Viu que a oração está envolta no ministério terreno de Jesus? Quando que ele orou após a sua ressurreição? Lembra dos dois de Emaús? Lembra? Quem lembra aqui? Os dois discípulos que estavam deixando Jerusalém e indo para Emaús. Diz que certa feita Jesus entrou para ficar com eles à sua casa. Jesus toma assento à mesa. E aí Jesus faz o quê? Ele pega o pão e ele vai fazer o quê? Oração, dizendo: Pai, graças te dou por esse pão. Entende, irmãos, que Jesus ele é o maior exemplo de oração para as nossas vidas. Você entende porque, como eu iniciei essa palavra nessa noite, dizendo que uma das maiores estratégias do inimigo é fazer o quê? Te afastar da oração. As maiores estratégias do inimigo é fazer com que fiquemos sem orar, meus irmãos. Então essa palavra é para cada um de nós que aqui se encontra nessa noite. Jesus ele foi vencedor, porque tinha uma vida de oração. E se nós desejamos vencer nas nossas vidas também, precisamos buscar a Deus, o nosso Pai, por meio da oração. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Se você deseja galgar, alcançar vitórias na sua vida, você precisa olhar para Jesus e ver que ele buscava constantemente a face do Pai em oração, e que nós também, irmãos, precisamos ter essa vida de relacionamento com Deus por meio da oração. É assim que você tem uma vida vitoriosa. Oração. Se tem um culto que ninguém deveria faltar, irmãos, seria o culto de oração, não é? Mas que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que você deixou o seu lar e veio aqui com propósito de oração. Você vai fechar os seus olhos agora. Tem uma frase que diz o seguinte: orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois de fazer é gratidão. Orar sempre é comunhão. Então orar antes, depois, mas permanecer em oração.